Então, agora nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes da massa base. Essa massa, ela vai ingredientes simples e é um bolo bem casinha da vovó mesmo, gente. Então, começando aqui pelos ovos, eu uso o ovo em temperatura ambiente e são ovos extra grande. Ele pesa em média 50 gramas cada um. Aqui eu estou usando também o açúcar cristal. Quando você vai fazer uma massa, né, com aquele método espumoso, você vai utilizar ali o açúcar refinado para facilitar, né, a criar aquela espuma com os ovos. Mas no caso do bolo caseirinho, nós vamos utilizar aqui o açúcar cristal, que ele retém mais umidade no bolo. Então, eu estou usando aqui o açúcar cristal. Aqui o óleo, eu estou usando o óleo de milho, você pode usar também o óleo de algodão, que são óleos, né, que têm um sabor mais discreto. Quando eu comecei, eu usava o óleo de soja, mas o óleo de soja ele tem um sabor mais acentuado. Então, de preferência, né, para fazer quitandas, bolos, usar na confeitaria, você vai usar o óleo de milho ou o óleo de algodão, que são óleos aí que têm um sabor mais discreto. Aqui eu estou usando o leite integral. Nessa receita aqui da massa base, a gente pode trocar o leite por água, a gente pode trocar o leite por suco. Então, ela é bem democrática, a gente consegue assim variar. Mas a massa base, né, a gente vai usar o leite ou a água, porque não vai dar aquele sabor característico do suco ou de algum leite vegetal. Então, aqui estou usando leite integral, também em temperatura ambiente. Todos os ingredientes em temperatura ambiente. A farinha de trigo, gente, ela é um ingrediente muito importante. Por quê? Ela que vai dar estrutura aí para o seu bolo. Então, você tem que saber escolher a sua farinha. A farinha tipo 00 é a melhor farinha que tem e ela é ótima para fazer pães, para fazer bolo. Mas ela é uma farinha mais difícil, né, de se encontrar no mercado. Então, aqui eu tô usando a farinha tipo 01, mas você tem que escolher uma farinha de qualidade, porque às vezes você faz o seu bolo com uma farinha que não tem muita qualidade e ela não consegue, né, dar estrutura para o bolo e ele acaba baixando. Então, a farinha sempre dá uma atenção maior aqui para você ter uma farinha de qualidade e um bolinho bem fofinho. E o fermento, gente, eu uso o fermento de duplação. O que é o fermento de duplação? Ele vai começar a agir quando ele estiver em contato com os líquidos ali na massa do bolo, mas a efetiva ação dele começa ali acima de 50 graus quando você leva o seu bolinho para o forno. Muitas pessoas, né, me perguntavam se elas poderiam, na verdade, deixar a massa esperando ali em cima da bancada, até alguns bolinhos que elas fizeram ir assando e depois ir colocando aqueles outros bolinhos. E tem sim como você fazer isso, o bolinho pode esperar até 2 horas em temperatura ambiente, se você estiver usando esse fermento de duplação. Por quê? Ele começa a agir de fato quando ele entra em contato com o leite, com a água, com os ovos na massa, mas ele só começa a liberar ali os gases efetivamente numa quantidade maior que vai fazer seu bolo crescer quando você levar esse bolo ao forno. Então, você pode fazer isso dependendo aí do fermento que você estiver usando na sua massa. E essa massa, gente, ela gera muitas dúvidas. E uma das dúvidas mais comuns lá no meu canal, né? As meninas me perguntavam, Sabrina, mas não é muito açúcar na sua massa? Porque eu uso 480 gramas de açúcar para 480 gramas de farinha, né? Gente, essa medida de açúcar, ela é importante porque, além de trazer sabor, ela também confere aí maciez, ela consegue reter umidade no bolo, então eu uso a mesma medida em peso, né? Mas se você for colocar essa medida em xícaras, você vai ver que o volume do açúcar, ele é bem menor do que o volume da farinha. Por exemplo, 480 gramas de açúcar, ele vai me dar aí aproximadamente 2 xícaras de açúcar. E 480 gramas de farinha vai me dar aproximadamente aí 4 xícaras de farinha. Então, a quantidade em volume de farinha é o dobro, né, do que a quantidade em volumes de açúcar. Mas em peso é 480 gramas de açúcar
e 480 gramas de farinha. Dessa forma você vai conseguir ter um bolinho mais úmido, porque a ação do açúcar também é reter a umidade no bolo. Se você não quiser colocar essa quantidade de açúcar, eu vou falar sobre as proporções um pouquinho mais para frente, você pode diminuir, mas aí você vai perceber que você vai ficar com uma massa um pouquinho mais seca, tá bom? E uma outra dúvida que elas sempre me perguntavam no canal e que acredito que é uma dúvida muito comum é sobre o óleo, né? Que eu falei para vocês que eu uso o óleo de milho ou o óleo de algodão, mas tem muita gente que não gosta de fazer a massa base com óleo. Então elas me perguntavam, pode fazer com manteiga ou com margarina? Pode sim. Essa massa base você consegue fazer ela com óleo ou com a margarina, né, ou a manteiga, e aí fica uma massa amanteigada. Eu vou passar todas as quantidades certinhas para vocês, né, em peso em gramas e em xícaras, tanto da receita em óleo, com óleo, tanto com a receita feita com margarina ou manteiga. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho da proporção dos ingredientes da massa. Então, essa massa, ela tem 1 por 1. Como assim? Eu utilizo a mesma quantidade, né, aproximadamente, de ingredientes secos e a mesma quantidade de ingredientes líquidos. Por exemplo, eu uso 480 gramas de açúcar e 480 gramas de farinha, que vai me dar um total aí de 960 gramas de ingredientes secos. E também eu uso 300 gramas de ovos, 270 gramas de óleo e 300 gramas de leite, que vai me dar mais ou menos aí 870 gramas. Aí você vai me falar, mas Sabrina, não é 1 por 1. Gente, existe uma variação dentro dessa proporção de 10 a 30% que você pode variar, né? Que ela não vai interferir ali no resultado da sua massa de uma forma que vai deixar a massa muito líquida, que ela vai embatumar, ou vai deixar a massa extremamente seca. Mas você tem essa liberdade dessa variação dentro dessa proporção de 1 para 1, que você vai conseguir fazer um bolinho de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, essa massa com essas quantidades que eu utilizo, que vai variar aí 10% na variação, né, de ingredientes secos para os ingredientes líquidos, ela me dá uma massa extremamente estruturada, é uma massa fofinha e uma massa muito úmida, e eu consigo manter essa umidade dela por até 5 dias ali na vitrine com uma qualidade muito boa. Mas aí a pessoa faz a massa e acha a massa um pouquinho úmida demais. Ah, não, eu quero uma massa um pouquinho mais seca. Você tem a liberdade de mexer dentro da receita, se você tiver dentro dessa variação de 10 a 30% dos ingredientes líquidos para os ingredientes secos. Então, Sabrina, eu quero uma massa um pouco mais estruturada, um pouco mais sequinha por cima. Quero aquela massa que não fica tão úmida e que dá uma casquinha por cima. Você pode aumentar um pouco na sua farinha, obedecendo aí essa variação de 10 a 30%. Ou também você pode diminuir, né, o seu açúcar, que ele vai reter menos ali a umidade, e aí você vai ter uma massa mais seca também. Ah, Sabrina, eu quero uma massa ainda mais úmida. Você pode alterar um pouquinho no leite, você pode alterar um pouquinho ali na sua gordura, no óleo, na margarina ou na manteiga, dentro da variação de 10 a 30%. Se você utilizar essa proporção de 1 para 1 dos ingredientes secos para os ingredientes líquidos e obedecer essa variação, né, de 10 a 30%, você não vai embatumar um bolo, você não vai ter um bolo extremamente seco. Então, você consegue trabalhar aí com essa massa de acordo com o seu objetivo e mexendo aí nessa variação. Lembrando, gente, que essa proporção de 1 para 1, ela é em peso, então é em gramas e não em volume. Não é 1 xícara de açúcar para 1 xícara de farinha. É em peso, 480 gramas de açúcar para 480 gramas de farinha. E em relação à massa feita com manteiga ou com margarina, ela também obedece essa variação de 10 a 30%. Eu vou ter aqui 200 gramas, né, de manteiga ou margarina no lugar do óleo. Vou colocar também. E vou ter aqui 300 gramas de ovos
e 300 gramas de leite. E vou ter aqui 300 gramas de ovos e 300 gramas de leite, que vai me dar um total de 800 gramas desses ingredientes. Ela vai obedecer aí 20% dentro da variação que eu falei para vocês e vai me dar um resultado de um bolinho fofinho, úmido, claro que com as características de um bolo amanteigado, né? Mas você consegue fazer perfeitamente essa massa base, tanto com óleo e também com margarina ou manteiga, obedecendo essa variação que eu falei para vocês. Então, gente, vocês trabalhando com uma massa base, vocês conseguem fazer uma massa extremamente fofinha, úmida e estruturada, e a partir dessa massa base vocês conseguem saborizar aí com inúmeros sabores, né? E ter aí um cardápio bem amplo para vocês oferecer aí para os seus clientes. E aí, gente, agora no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre a quantidade e como medir e pesar esses ingredientes da massa base.